Boa noite, pessoal. Começamos então mais uma aula nossa do curso preparatório da ICEM aqui do CR. Hoje é 27 de novembro. Hoje a aula é sobre história militar, sobre os pensamentos militares de Maquiavel, Clausewitz, Jomini e Kiga. E a gente convidou hoje especialmente o Coronel Paulo Filho, que trabalha no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, tem um canal que trata sobre geopolítica, relações internacionais. Então, em função aí da sua grande experiência profissional e nessa área, a gente convidou ele e ele se dispôs a nos ajudar mais uma vez, mais um ano aqui conosco e apresentar para vocês um pouco da matéria e também da experiência dele, tá bom? Então, agradecer, Paulo Filho, mais uma vez a sua disponibilidade, o seu tempo. A gente sabe que tempo é o valor, né? O que a gente tem de mais precioso na vida é o nosso tempo. Então, agradecer a sua participação, tá bom? E já lhe passo a palavra, então, para começar a aula. Então, Romeu, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar contribuindo de alguma forma aí para os companheiros que estão fazendo concurso da ECM, né? Eu estava nessa situação aí em 2005, 2006, então, mas me lembro como se fosse hoje. Então vai dar tudo certo, viu, pessoal? Tenham fé aí que vai dar tudo certo. Então cumprimento aí o Felipe, Humberto, Raoni, né? Não sei qual é o nome de guerra, mas cumprimento a vocês, cumprimento aos que vão assistir mais tarde, né? O vídeo. E perseverem aí, perseverem, estudem que vai dar certo. Então, eu sou coronel da reserva, da turma de 1990, da MAN, de Cavalaria. Atualmente, eu estou no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, como oficial PTTC, e estou fazendo doutorado em Relações Internacionais na UNB. Escrevo sobre assuntos geopolíticos, né, estratégicos, num blog aí desde 2018, num blog meu e em outros lugares aí na imprensa, né. Então, talvez vocês encontrem alguma coisa lá no blog que possa ser útil também para a preparação de vocês. Convido que vocês olhem lá no blog, talvez achem alguma coisa. Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela, para a gente já começar sem mais delongas, né? Então, o Romeu me pediu para dar essas duas aulas, né, sobre história militar, hoje e amanhã. Então, hoje, o que a pedido é falar um pouquinho sobre o pensamento estratégico de Maquiavel, de Clausewitz, de Jomini e de Keegan, né? Tentar fazer essa aula participativa, né? Essa aula não vai cair, imagino eu, né, Romeu, não vai cair nenhuma questão específica sobre isso no concurso, não Sim. acredito nisso, mas ela vai compor aí uma base teórica que eu acho que considero importante para que vocês tenham aí uma compreensão dos acontecimentos, né, como um todo, e que vai ajudar em outros assuntos do concurso, né, certamente. Bom, então começando por Maquiavel, né? Então Maquiavel, um italiano florentino, né, que nasceu lá em 1469, viveu até 1527, historiador, dramaturgo, diplomata, lá no século, então, final do século XV, né, início do século XVI. Foi secretário da milícia, né, na época da República, chanceler da República, e depois, quando os Médicis assumiram lá o governo de Florença, ele deixou de ser chanceler, né, e passou a escrever, especialmente O Príncipe, né, sua obra mais conhecida, com recomendações ao príncipe, né, então tratados de política. A sua visão muito realista de mundo, né, acabou criando, né, a pecha, né, em torno do nome dele, né, maquiavélico, como um sujeito que, como um adjetivo, né, de pessoas que só pensam em resultados, né, que tem pouca preocupação com moralidade, com correção e foco no resultado. Mas isso é, de certa forma, injusto, isso é uma caricatura, né? Não é exatamente essa o seu pensamento. O nosso foco aqui vai ser no pensamento voltado para o emprego militar, né, para a defesa, para a segurança, para o emprego das Forças Armadas. Né? E ele está preocupado aqui com uma. Ele está dizendo aqui nessa frase, né, um Estado só pode fundar sua segurança nos seus próprios exércitos, né?
já relacionando, né, o Estado, a política, ao emprego da força, ao emprego das Forças Armadas. Uma coisa que nós vamos ver muito claramente alguns séculos depois, lá com Clausewitz, né, lá no século XIX. Ele escreveu vários livros, né? Então vocês têm aí à direita os três principais: O Príncipe, né? Discurso sobre a primeira década de Tito Livio, e A Arte da Guerra. Esse A Arte da Guerra, vocês veem que é um nome bastante comum, né? Quase todo mundo que nós vamos falar aqui hoje escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, ou algo parecido. Mas é nesse A Arte da Guerra que ele vai colocar a maior parte dos seus pensamentos, né, sobre os assuntos, sobre estudos estratégicos, sobre defesa, sobre emprego das forças militares. Romeu, eu não sei exatamente até que hora nós vamos aqui para fazer um intervalo. Tem um intervalo, né? Como é que é? Isso, podemos até 8h20. 8h20? Tá bom. Isso. Então, ele diz lá, né? Deve, portanto, o príncipe não ter outro objetivo, nem pensamento, nem tomar como arte sua coisa alguma que não seja a guerra, sua ordem e disciplina. Veja bem, o príncipe não ter outro objetivo, nem pensamento. Então, ele está aqui colocando como primordial, né? A guerra, a ordem e a disciplina, né? Como fazer a guerra. E o fundamento de todos os estados está na boa milícia, né? Milícia aqui entendida no seu sentido clássico, né? Não no sentido que nós aqui no Brasil passamos a dar essa palavra, né, impropriamente, relacionada aí às milícias do Rio de Janeiro, né, esses grupos criminosos formados aí na sua origem por ex-policiais, né? Então, não tem nada a ver com isso, né? Milícia no sentido de forças militares, né? Então, inclusive ele foi secretário da milícia de Florença. Bom, qual é o contexto, né, do Maquiavel? Então ele estava lá no final do século XIV, né, na Itália, Península Itálica fragmentada em diversas cidades-estados, né? Então o Maquiavel está aqui, né, em Florença, né? E a Itália não está unificada. A Itália vai se unificar muitos anos mais tarde, né? E ela está sendo invadida, né, servindo de campo de batalha para muita gente, né? Então, franceses, aragoneses, suíços, né? Então, no final do século XV, a Itália foi invadida pela França e mais tarde o imperador Carlos, aqui é 14, tá, pessoal, desculpa. E mais tarde foi invadida pelo imperador Carlos V, que subjugou o maior parte do território em 1550, já no século XVI. Então, Maquiavel vai viver num momento, ele vai, durante a vida dele, ele vai assistir, né, a Itália ser invadida por diversos exércitos estrangeiros, né? E ele vai colocar essa invasão, né, a culpa dessa invasão, a culpa dessa fragilidade no sistema de defesa que as cidades-estados da Itália tinham à época, né? Que era o sistema de mercenários, dos condottieri, né, da palavra italiana. Então, o mercenário lá, o condottieri, combatia, está aí o desenho mostrando isso, né? Contratado pelo governante. Então, os governantes contratavam os mercenários e eles combatiam, segundo Maquiavel dizia, né, pelo soldo, não pelo amor à pátria. E isso em contraste, né, com o que acontecia antes, né, ainda na Idade Média, em que os exércitos reais, né, da Idade Média, então, combatiam por um cumprimento de um dever moral, de um dever religioso, né? E ele reconhecia nessa ideia uma superioridade moral e fazia uma relação com a Roma antiga, que ele dizia que a Roma antiga possuía, né, o cidadão soldado, né, o soldado cidadão, que combatia, que vivia a sua vida civil, tinha um treinamento militar e, quando era necessário, ele lutava para defender a terra em que ele, do rei, né, a quem ele estava ligado, né, de quem eram as terras que ele produzia, para quem pertencia as terras que ele produzia. Então, ele julgava que aquela relação, né, de cumprimento de um dever moral e religioso
dava ao combatente muito mais disposição para o combate, ele lutava por uma causa. Enquanto os mercenários, por combaterem só pelo soldo, né, não por amor à pátria, tinham, em primeiro lugar, o interesse de que essa luta se prolongasse, né, no tempo, ou seja, quanto mais rendesse, né, os conflitos, mais tempo eles estariam contratados, ou seja, não tinham à disposição para uma vitória decisiva em curto prazo. E, por outro lado, os comandantes tinham nos seus soldados figuras muito caras, né? Era caro para um comandante mercenário perder um soldado, né? Porque ele teria que formar outro, né? Então, aquele soldado ele não colocava em risco. Então, o próprio Maquiavel vai dizer que existiram várias batalhas em que os soldados não morria ninguém. O cara entrava em combate e ninguém morria, ou seja, não tinha um resultado decisivo. Então, a ideia fundamental do pensamento de Maquiavel é que as forças militares devem ser constituídas por homens que lutassem por sua terra. Florença deveria retornar ao conceito romano de soldado-cidadão. E aí tem uma transcrição, né, do texto do Maquiavel. A ruína atual da Itália não é senão o resultado da dependência dos mercenários. Eles são desunidos, ambiciosos, indisciplinados, desleais, arrogantes em excesso no meio dos amigos, covardes entre inimigos. Não há temor a Deus nem a lealdade aos homens. Ou seja, ele considera os mercenários uma escória, né? Uma escória que levou as cidades-estados, né, as repúblicas e principados italianos à ruína, né, a serem invadidos. E vejam que esse conceito a respeito dos mercenários, né, ele prossegue no tempo. Vejam que os mercenários não são amparados pelo direito internacional dos conflitos armados, né, não estão sob o manto protetivo das convenções de Genebra, né, e os seus protocolos adicionais. Vejam o que aconteceu na Ucrânia, né, em relação lá ao grupo Wagner, em que um grupo mercenário recebeu uma zona de ação, né, no conflito e depois teve todo aquele atrito, né, com o escalão enquadrante lá das tropas convencionais russas, né, do exército russo. Depois houve aquele movimento insurrecional lá do grupo Wagner, que acabou levando, inclusive, à morte aí do dono, né, do grupo Wagner, do Yevgeny Prigozhin. Então vejam que esse conceito, né, ruim dos mercenários, ele prosseguiu ao longo do tempo e prossegue até hoje. Embora hoje muitas tarefas, né, que antes eram executadas por soldados profissionais são executadas por companhias civis, né, tanto na Rússia, como o exemplo do grupo Wagner e outros grupos, quanto no próprio Estados Unidos e outras forças terrestres aí no mundo, né? Então, mas quem que era esse soldado cidadão, né? Na visão do Maquiavel, esses soldados cidadão, eles eram menos perigosos para a estabilidade do Estado que soldados regulares. Por quê, né? Quem são soldados regulares? Soldados regulares são vocês, somos nós, né? Soldados profissionais que passam a carreira se dedicando à guerra, né? Uma carreira dedicada à guerra. Mas ele considerava que esse tipo de soldado regular, era o soldado que dava golpes de Estado, era o soldado que os generais disputavam o poder político com os príncipes, né? Então ele acreditava que o soldado cidadão, ou seja, aquele que tem uma profissão, o cara é agricultor, né? O cara é pequeno comerciante e deixa o seu trabalho por um período curto de tempo para treinamento ou por um período curto de tempo para o combate e depois volta para suas vidas privadas, né? Ele acha que esse tipo de soldado causa muito menos problema para os estados, né? Então, o que Maquiavel defende é isso aí, é o soldado cidadão, um modelo que vai ressurgir depois lá na França, na Revolução Francesa, né? Então, interessante notar isso também. Bom, o livro, né, o Arte da Guerra, do Maquiavel, escrito entre 1517 e 1520, né? Então, em 1512, com o retorno dos Médicis à Florença,
ele perde a condição lá de chanceler e fica sem emprego e vai escrever. O que ele vai fazer é escrever. Ele escreve todos os livros dele, e o livro Arte da Guerra, escrito aí nesses 3 anos, entre 1517 e 1520. Ele apresenta conceitos como organização do exército, hierarquia, formação de soldado, códigos de leis militares. Então ele se dedica ao estudo das coisas da guerra. Então, aqui nós vamos passar agora a ler alguns trechos, né, que eu destaquei, porque esses trechos mostram já conceitos que vocês certamente vão considerar familiares, né, e que vão surgir de novo, tanto em Clausewitz quanto em Jomini, principalmente, né? Então, muda de decisão quando perceberes que o inimigo a descobriu. Ou seja, ele está aqui falando do fator surpresa. Convém nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas que devemos fazer. Depois devemos confiar a poucos aquilo que queremos fazer. Então, nos aconselharmos com muito, ou seja, ouvir a opinião dos assessores, né? Já um prenúncio aqui de um trabalho de Estado-Maior que só vai surgir lá com Moltke, na Prússia, lá no século XIX, né? Início do século XIX. Mas então se aconselhar, né, com os especialistas e depois que tomar a decisão, confiar poucos aquilo que queremos fazer, ou seja, manter o sigilo, né? Cuidemos que nossos inimigos não saibam o que queremos dispor no nosso exército para a batalha. Então, isso inclusive lembra, né, quem já leu, né, a Arte da Guerra de Sun Tzu, também tem alguma coisa parecida com isso, né? Então, outros trechos, né? Quem pretende fazer alguma coisa deve primeiramente preparar-se, de modo que, surgindo a ocasião, tenha condições de satisfazer suas intenções. Então, novamente, a questão do treinamento, do planejamento, né, da preparação. Isso para nós parece ser uma coisa óbvia, né, pessoal? Mas ele está falando lá no século XIV, né? No século XIV, não, no século XV. Então, temos que ter essa noção. O que favorece o inimigo me prejudica, o que me favorece prejudica o inimigo. Quem na guerra observar com maior vigilância as intenções do inimigo e mais exercitar seu exército, correrá menos perigos e terá maior probabilidade de vitória. Então, a importância da inteligência, a importância da preparação, né? Como nós conhecemos. Todo exército deve obedecer a um só comandante, não a vários. A multiplicidade de chefes é nociva. Então, aqui um conceito que vai aparecer amanhã, quando a gente falar sobre princípios de guerra, né? O princípio da unidade de comando, obedecer a um só comandante e não a vários, né? Não devemos jamais conduzir os soldados à batalha sem antes não nos certificarmos de que seu ânimo é disciplinado e isento de medo. Não se deve combater senão quando se vê que esperam a vitória. Então ele está falando aqui sobre a moral da tropa, né? Sobre o estado de espírito do soldado antes de entrar em combate. É melhor vencer o inimigo com a fome do que com o ferro, pois na vitória obtida com este vale muito mais a sorte do que o valor. Nenhum método é melhor do que aquele que o inimigo não percebe até o adotarmos. Falando novamente da surpresa, né? Na guerra, reconhecer a oportunidade e aproveitá-la vale mais do que qualquer outra coisa. Novamente valorizando aqui o fator surpresa. A natureza não faz muitos homens bravos. A aplicação e o exercício, sim. Na guerra, a disciplina pode mais que o ímpeto. Então, ele está dizendo que homens bravos são raros, né? Mas o exercício, a aplicação, o treinamento forma, né? A disciplina forma homens bravos. Então, a disciplina, lato sensu, né? A disciplina entendida como isso, não só a disciplina como nós reconhecemos, né? Mas a disciplina como treinamento, a disciplina como aplicação, como exercício, né? Ela forma o soldado e vale mais do que o ímpeto. Os acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade, os que foram previstos facilmente. Estão novamente falando sobre planejamento, dizendo que nunca ninguém foi grande na sua profissão sem criatividade, a importância, né, de soluções inovadoras, de soluções inesperadas para o inimigo, ou seja, a importância da criatividade.
Lembrando que grandes capitães da história, né, César, Alexandre e todos os grandes homens e príncipes ilustres eram os primeiros entre os combatentes, andavam a pé, armados. Então ele está falando aqui da importância da liderança, da importância do exemplo, né? E aqui a gente sempre lembra do General Osório, do Duque de Caxias, né? Que lideravam pelo exemplo na Guerra do Paraguai, como nós sabemos bem. Todo exército deve obedecer a um só comandante, não a vários. A multiplicidade de chefes é nociva. Então, novamente, a questão da unidade de comando, né? E aí, esse autor, Beirão, né, 2017, se vocês colocarem esse título aí na internet, vocês vão encontrar esse texto, que inclusive me ajudou a construir essa apresentação, Corolário Estratégico de Maquiavel. Ele junta, né, essas frases em ideias-força, né? Então ele fala ideia-força, comparação de poderes combatentes, ideia-força, planejamento e adestramento. Então essa coluna da direita, hierarquia e disciplina, esses itens da direita, né, comparação de poderes combatentes, planejamento e adestramento, hierarquia e disciplina, ordem no cumprimento da missão, são categorias, né, que o Beirão, esse autor, usou num artigo da revista Força Aérea, para reunir, né, algumas ideias, algumas frases no trabalho do Maquiavel, e reunindo dessa forma, ele chamou isso, né, de corolário estratégico, ou seja, ideias mais importantes de Maquiavel, ideias estratégicas mais importantes. Então, preparação dos poderes combatentes. O que favorece o inimigo me prejudica, o que me favorece prejudica o inimigo. Dificilmente será vencido quem souber avaliar suas forças do inimigo. Ou seja, comparação, né, dos poderes de combate. A preocupação com o planejamento e com o adestramento. Quem na guerra observar com mais vigilância as intenções do inimigo e mais exercitar seus exércitos, correrá menos perigos e terá maior probabilidade de vitória. A frase que nós já lemos: acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade, que foram previstos facilmente. Preocupação com hierarquia e disciplina. Na guerra, a disciplina pode mais que o ímpeto. Mantemos os soldados nos quartéis com medo e com penalidades. Na guerra, nós os conduzimos com esperança e com prêmios. Então, conselhos, né, para melhorar a hierarquia e disciplina. Ordem no cumprimento da missão, né? Quem persegue em desordem o inimigo, depois de vencê-lo, quer passar de vitorioso a derrotado. Convém nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas, né, aquilo que eu já li, e que devemos fazer, e depois devemos confiar a poucos, né? Então ele vai reunindo em ideias força o pensamento do Maquiavel, né? Então fala em inovação tecnológica, fala em táticas de combate, fala em adestramento, fala em inteligência, fala em logística, né? Então inovação, nenhum método é melhor que aquele que o inimigo não percebe. Tática, né? Numa ordem de batalha é melhor prover reforços suficientes atrás da primeira linha do que uma frente mais ampla, com soldados dispersos. O adestramento, a natureza não faz homens bravos, aplicação e exercício sim. Inteligência, né? Várias ideias, mudar de decisão quando perceber que o inimigo a descobriu. Quando se quer ver de dia se há algum espião no campo, que todos se recolhem aos seus alojamentos. E a questão de logística, né? Quem não prepara os alimentos necessários para subsistir é vencido sem o emprego das armas. Então, também preocupações com logística. Então, com essa reunião desses assuntos, ele faz um chamado corolário estratégico de Maquiavel. Não sei se alguém tem alguma questão nesse momento aqui sobre o Maquiavel, Felipe, Humberto, Raoni, alguma questão? Pessoal, podemos prosseguir. Eu queria aproveitar, Paulo Filho, Parece que sobre o diga. soldado cidadão, né, esse conceito. A gente pode fazer um paralelo hoje com os soldados do Exército de Israel, porque Pode. eles têm, né, todos, né, fazem parte do Exército, né? Eles participam, são convocados e servem o Exército por um tempo. Depois eles voltam para sua atividade normal e estão sempre em condições de participar, né? De serem convocados novamente, né? É um paralelo perfeito, Romeu. É exatamente isso, né? É um conceito de nação em armas, né? Isso fica muito claro em Israel, né? Um país muito pequeno geograficamente, uma população relativamente pequena, cercado por inimigos por todos os lados, né? Então eles precisam que toda a população seja uma população em armas, né? Tanto que mulheres combatem em
servem em posições de combatentes também, né? Porque eles precisam de todo mundo. E esse pessoal tem sua vida civil normal, então eles têm um pequeno corpo profissional, né? De soldados de carreira, e tem uma grande quantidade de soldados cidadãos. São soldados que são adestrados e regularmente adestrados, né? E são chamados em caso de crise, que é o que nós estamos vendo agora. Esse é um sistema que também tem suas limitações, né? Nós estamos vendo agora esse acordo essa trégua, né, que aconteceu ontem, né, de 2 meses entre o Hezbollah e o Israel. Muitos analistas dizem, inclusive, que faz parte do cansaço, né, do povo, né, porque esse pessoal tem que trabalhar, tem que manter o negócio funcionando, né. Eles recebem o soldo do exército enquanto estão trabalhando, só que o negócio deles está parado, e negócio parado vai à falência, né, então é complicado. Então, parte da decisão de fazer essa trégua com o Hezbollah também passa, segundo algumas leituras que eu fiz, por esse cansaço. Mas você tem razão, é uma comparação perfeita. Alguém levantou um braço aí, não sei se foi o Humberto. Boa noite a todos. Sim, senhor, eu mesmo. Só para ilustrar, né, a, a correspondência histórica e da administração com a arte da guerra, né, a gente sabe muito bem. E nesse ponto em que Maquiavel fala dos imprevistos são difíceis de resolver e os previstos não, isso é gestão de risco, né, gerenciamento de riscos. Exatamente. Tem toda a razão, Humberto, né? Então, o risco é quando como é que é? Eu vi isso há muitos anos atrás. O risco é quando a oportunidade encontra a vulnerabilidade, não é isso? Então, se a gente fecha as vulnerabilidades, né, você diminui as oportunidades para que elas sejam exploradas, né? Então é exatamente isso, é a gestão de risco. Você está coberto de razão. Veja que são ideias, né, que essa é a força dessas pessoas, né? Por que um Maquiavel, um Clausewitz, né, um Sun Tzu, um Jomini entraram para a história e nós aqui, 5 séculos depois, estamos conversando sobre essas pessoas? Porque eles criaram axiomas, né, um sistema de pensamento que é perene no tempo, né? A gente consegue encontrar correlações com o pensamento deles com coisas que vão ressurgir, vão ser dadas como novas, né, vão ser apresentadas com uma nova roupagem séculos depois, né? Isso aqui é muito interessante. Mas é isso mesmo, Humberto. Obrigado. Obrigado. Você é de que turma, Humberto? Eu sou da Escola de Saúde de 2005. Excelente. Você é médico, então? Sim, senhor. Excelente. Muito bem. Então tá bom, pessoal. Podemos prosseguir, então? Vamos lá. Então, o segundo nome, já 7 minutos para o intervalo, né? Mas vamos lá. O segundo nome é Jomini, né? Então, o barão Antoine Henri Jomini, nascido em 1779, morreu em 1869. Então, vejam que ele foi muito longevo, né? Ele viveu 90 anos, né? Foi o principal teórico militar da primeira metade do século XIX, né? Ou seja, os anos 1800, tendo participado das campanhas napoleônicas. Escreveu o Sumário da Arte da Guerra em 1836, né? Parte do trabalho do meu estudo, né, para essa aula, foi feito. Não sei se vocês estão enxergando aí minha câmera, estão, né? Sim, enxergando. Foi feito em cima desse livro aqui, que é de autoria do professor Domício Proença Júnior, do Eugênio Diniz e do Salvador Raza. E eles detestam o Jomini. Então eu li aqui umas 20 páginas de críticas, né, ao Jomini. Eu vou conversar com vocês, vou apresentar, e depois a gente vou explicar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho por que eles não gostam do Jomini. Então, ele é considerado o grande intérprete do Napoleão, né? E foi o mais influente autor militar do século XIX. O que o Jomini vai fazer, né, cara? Ele vai escrever ele vai falar sobre os princípios de guerra, né? E nós vamos conversar sobre os princípios de guerra com mais calma amanhã. Mas ele vai considerar que toda a história militar, né, que existem
se você for pesquisar em toda a história militar, você vai encontrar certos princípios, certas regras, certas normas que são universais e que, se elas forem aplicadas nas batalhas, elas vão levar à vitória. A principal crítica, né, que o Prança Júnior, o Diniz e o Salvador Raza fazem ao Jomini é justamente essa simplificação, né? Que eles consideram que ele cria um sistema muito simplificador, né? Em que ele se apoia em casos históricos que confirmam a regra, né? Ou seja, ele faz uma pesquisa ao contrário, então ele busca casos históricos que vão comprovar que ele está certo. Né? Ou seja, ele baseia as suas conclusões em cima de casos históricos selecionados. Ou seja, ele de uma certa maneira, frauda. Né? Só que também eu acho isso muito, muito radical, porque realmente há princípios, né? É uma simplificação, sem dúvida que é uma simplificação, mas realmente há princípios que são mais ou menos universais, né? Por exemplo, o princípio da ofensiva, né? Ninguém vai ganhar a guerra somente na defensiva. Você pode impedir a derrota, mas ganhar a guerra você não vai, né? Somente na defensiva. Então, por exemplo, os ucranianos, né, teoricamente, se eles tivessem conseguido uma defensiva perfeita, se os russos não tivessem invadido, né, eles teriam, impedido a vitória russa. Mas agora que eles já perderam 20% do território, eles vão precisar usar a ofensiva, mesmo que a atitude predominante seja defensiva. O que eu estou querendo dizer? Existem sim princípios universais. E essa simplificação, ela ajuda, né, a criar um corpo coerente de ideias, né? São ideias centrais. É claro que a guerra não se resume a essas simplificações, mas ela ajuda a pensar. E por ser uma simplificação, também ele ficou muito popular. E ele era um cara marqueteiro antes da internet, né? Então, essa longevidade dele, né, ele passou durante 90 anos batendo e rebatendo as mesmas ideias, afinal de contas ele era convicto que eram valores universais, né, que eram ideias, valores não, que eram princípios universais, e por isso ele passou 90 não, né, mas desde o momento que ele escreveu até o momento que ele morreu, 50 anos, 60 anos, batendo essas ideias, e com isso ele foi convencendo muita gente. Por isso ele foi o autor mais influente do século XIX. E ele também, por ser considerado o intérprete de Napoleão e o Napoleão ser o maior vencedor, né, do século XIX, ele ganhou muita proeminência, o Jomini. Ele vai dizer que a chave da guerra é estratégia, né, e que essa estratégia é controlada, como eu estou dizendo para vocês, por princípios científicos universais, e que a vitória na guerra decorre da ação ofensiva que concentra forças no inimigo no ponto decisivo. Então, é o princípio da massa, né, pessoal? Concentração de forças capazes, né, de levar ao desequilíbrio naquele ponto do dispositivo do inimigo, que é o ponto decisivo. Jomini atribuía grande importância ao líder, né, que seria vitorioso na guerra se aplicasse os princípios que ele estava aconselhando. Então ele fala de Frederico, ele fala de Napoleão, que são os mais próximos a ele, né, mas ele também fala dos antigos imperadores, dos antigos Alexandre, César, né, então ele vai encontrar exemplos ao longo da história para fazer a aplicação dos seus princípios universais. Então, ele, como eu disse para vocês, né, usa esses textos históricos para apoiar suas ideias, e ele é o primeiro a identificar e separar, né, estratégia de tática e grande tática, que é mais ou menos hoje a grande tática seria para nós o nível operacional, né? Grosso modo, seria o nível operacional. Então, estratégia é o planejamento de longo prazo, que considera a campanha militar como um todo, incluindo os objetivos amplos e movimentos entre o teatro de operações. Né? Então, na guerra da Ucrânia, a estratégia é o planejamento de toda a campanha militar por parte da Rússia, de toda a campanha militar por parte da Ucrânia. Né? Isso segundo Jomini.
considerando todo o teatro de operação e o movimento lá dentro, né? Entre outros, nos teatros de operações dentro da Ucrânia, por exemplo, né? Então, por exemplo, lá a região de Kursk seria um teatro de operações, lá no sul seria outro. Tudo isso reunido seria para a Jomini a estratégia. A grande tática é o elo operacional que transforma a estratégia em ação concreta no nível da batalha. E a tática é o nível mais próximo da execução, onde as tropas individuais são empregadas em combate direto. Então, o grande mérito do Jomini é ser o pioneiro nessa separação dos níveis aí, estratégia, grande tática e tática, uma coisa que não era feita até ele surgir, né? Então, algumas máximas dele, né? Aplicar a máxima em um ponto onde o inimigo é fraco no momento decisivo. Ele vai falar sobre princípios de guerra e máximas de aplicação. Nós vamos falar sobre isso com calma amanhã. Vai falar sobre a importância da logística, que ele considera a arte de movimentar os exércitos, né? Fala em base estratégica, que é a arte de dar direção apropriada às massas, mas enfatiza que isso não é tudo, havia necessidade de talento executivo, habilidade, energia perfeita, compreensão dos acontecimentos. Para geminir um exército perfeito, né? Então ele tem isso, né? Olha só, sigam essas máximas que vai dar tudo certo. Então o exército perfeito deve possuir um bom sistema de recrutamento. Qual é a crítica que os autores do livro que eu li, que eu mostrei para vocês aqui, fazem? Tá, mas o que é um bom sistema de recrutamento, né? O que caracteriza um bom sistema de recrutamento? Ele não fala, ele diz que tem que ter um bom sistema de recrutamento. Tem que ter uma boa organização, mas ele não diz que boa organização é essa. Tem que ter sistema de reservas nacionais bem organizado, tem que ter bom adestramento, tem que ter disciplina estrita, nascida da convicção. Vejam que isso é comum, né? Nós estamos falando aqui de Jomini, séculos depois do Maquiavel, né? Mas o que é a disciplina estrita, nascida da convicção, né? É a disciplina encarada pelo disciplinado, né? Como uma coisa necessária para o funcionamento daquela estrutura. Não é uma disciplina imposta pela punição. É uma condição voluntariamente aceita pelo soldado, pelo militar, né? Como uma convicção. Um sistema de recompensas adequado, uma engenharia, uma artilharia bem instruídas, né? Nós estamos aqui no século XIX, Napoleão, né? Então, Napoleão empregando as armas, cavalaria, engenharia, artilharia, né, de forma inovadora no campo de batalha. Ele fazendo pensando, né, sobre as ações napoleônicas. Ele fala que tem que ter armamento superior, se possível, do inimigo. Tem que ter um Estado-Maior capaz de aplicar os elementos e dotado de uma organização planejada para melhorar a educação dos oficiais. Vamos lembrar que o Estado-Maior está nascendo no século XIX, né? Vai nascer na Prússia, vai ser aplicado pelos generais de Napoleão. Tem que ter bons sistemas de apoio, bom sistema para alocar comandantes e dirigir as operações de guerra, ou seja, como escolher os comandantes, né? A preocupação do líder maior na escolha dos seus comandantes, sujeitos capazes de dirigir as operações da guerra, estimular e manter o espírito militar do povo, então aqui relacionado ao conceito maquiavélico, né, de Maquiavel, do soldado cidadão, né, que depois vai surgir com muita força na Revolução Francesa e do que vai redundar mais para frente, né, no Napoleão. Então, pessoal, acho que já podemos fazer um intervalo antes de começar o Clausewitz, né? Mas antes disso, eu pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta ou deixar uma pergunta para volta, Romeu. Como é que você quer fazer? Só já pode perguntar, quem tiver alguma dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre Jomini, pessoal? Vamos para o intervalo. Pronto, Coronel. Gostaria de perguntar, sim. Pois não, Felipe? Eu queria saber se Jomini ele foi do Estado-Maior de Napoleão. Eu tinha visto algumas coisas assim, e o entendimento que eu tive foi que ele era do Estado-Maior de Napoleão. Ele serviu no exército napoleônico, Felipe, mas eu não tenho certeza se ele chegou a ser do Estado-Maior. Ele não foi um general importante de Napoleão, não, certo? Mas ele certamente trabalhou
no estado maior de alguém. Eu posso até pesquisar aqui agora e te dar essa resposta na volta do intervalo. Eu não tenho certeza. Eu estou convicto que ele não foi muito próximo a Napoleão, não, mas ele serviu no exército napoleônico. Tá bem? Uma coisa também que eu tinha visto, né, que ele era ressentido, né, com Napoleão, que ele nunca comandou ali uma grande unidade. Ele só chegou, né, a general de brigada, né, e ele era ressentido por conta disso, né? Então, era isso que eu estou dizendo. Ele nunca chegou a ser próximo do Napoleão, não. Ele nunca teve esse destaque todo. Mas ele serviu nas guerras napoleônicas. Isso é verdade. Tá certo. Obrigado, coronel. Aliás, nem ele, né, e nem o Clausewitz. O Clausewitz também nunca chegou a ter destaque, né, nas campanhas. Nós vamos conversar sobre isso também. Tá bem? Você é de que turma, Felipe? 2011, da MAN. 2000, que arma, cara? Infantaria. Excelente. Tá bom, Felipe. Tá certo. Mais Obrigado. alguma coisa, pessoal? Então, Romeu, que hora voltamos aí? Então, 8h15. Podemos fazer 15 minutos. 8h30. Tá Tranquilo? bom? Tranquilo? 8h30, para arredondar. Ficar mais fácil para a infantaria. Tá 8h30, certo. então a gente volta, pessoal. Ok. Estão enxergando aí, né? Sim. Então, muito bem. Agora vamos falar da estrela da companhia, né? O mais importante de todos os pensadores militares, né? Reconhecidamente aí por quase todo mundo. Clausewitz, né? Clausewitz nasceu em Burg, pequena cidade a 100 quilômetros de Berlim, ou seja, na Prússia, em 1780. Karl von Clausewitz. Ele escreveu uma obra que permanece atual, né? E vocês sabem disso certamente. Nós vamos rever alguns pontos que mostram isso com muita clareza, né? Com apenas 12 anos de idade, ele entrou para o exército prussiano. Em 1810, aos 30 anos, ele já era membro do Estado-Maior prussiano e professor na Academia Militar da Prússia. Durante a campanha da Rússia, né, a campanha napoleônica da Rússia, não se conformando com a aliança franco-prussiana, né, então os franceses se aliaram aos prussianos na invasão da Rússia. O Clausewitz se exonerou da Prússia e foi servir o exército russo. Então ele não admitia essa aliança com Napoleão, foi servir o exército russo. Isso em 1815, quando a Prússia rompeu com os franceses, ele retorna ao exército prussiano, uma vez que já não havia mais aliança com a França, né? Então isso aí é estranho para nós hoje em dia, mas isso era uma coisa relativamente comum naquela época. Em 1819, ou seja, depois da campanha napoleônica, ele é promovido a general e vai ficar longo tempo como diretor da Academia de Guerra Prussiana, né? É uma função mais administrativa, mas é uma função que dá a ele tempo para escrever, né, as suas aulas, as suas opiniões, os seus tratados, né, seus artigos. Ele era um sujeito que escrevia bastante. Faleceu de cólera em 1831, aos 51 anos de idade, então mais novo que eu. Em 1832, a sua esposa publicou o livro. O livro é uma publicação póstuma e não era uma obra pronta, né? Então é um livro de leitura muito difícil, né? Que precisa da ajuda dos intérpretes. Por ser uma leitura difícil, por ser uma leitura que depende da ajuda dos intérpretes, né? Por exigir de quem lê um conhecimento prévio a respeito da arte da guerra, né? Ele é um livro também muito mal interpretado, aliás, como é o livro do Sun Tzu, né? O livro do Sun Tzu também, por ser uma tradução do chinês, e o chinês ser uma língua muito, o mandarim ser uma língua muito concisa, né? A interpretação dos livros em mandarim faz parte da obra literária. Então, a interpretação feita pelos chineses do que foi escrito por Sun Tzu, 500 antes de Cristo, é muito importante. Quem interpreta é muito importante.
E aí, com as traduções, né, do Sun Tzu, muita coisa se perdeu. E hoje, para minha surpresa, você lê, para minha surpresa não, para surpresa de todo mundo, né, você lê frases aí na internet que são atribuídas ao Sun Tzu que nunca passaram nem perto da obra do Sun Tzu, né? Isso também acontece com Clausewitz, né? Muitas ideias do Clausewitz são mal interpretadas, né? São reunidas as ideias do Jomini de uma forma imprópria. Isso acontece. Bom, e os primeiros 150 exemplares que foram publicados, né? Então a esposa dele publicou 150 exemplares na primeira edição, vão levar 30 anos, né, para se esgotar. Levou 30 anos para vender os 150 primeiros exemplares. Até que lá no final do século XIX, já no século XX, início do século XX, ele é redescoberto, né? E aí ele vira explode, né, como principal autor, principal teórico da guerra. E aí o aforismo mais famoso, né, do Clausewitz, né, a sua consideração que mais importante, que fundamenta, né, todo o seu trabalho, é que a guerra é um instrumento da política e não tem sentido fora do mundo político. Vocês vão ver que o John Keegan discorda disso, né? John Keegan pensa diferente. Mas o Clausewitz, todo o edifício da sua construção teórica, né, de todo o seu pensamento a respeito da guerra, parte dessa premissa, que é um instrumento da política e que não tem sentido fora do mundo da política. Então, a guerra, a definição do Clausewitz, né, é um ato de força destinado a dobrar o inimigo à nossa vontade. Assim, é um fenômeno que tende a ser absoluto, não admitindo qualquer moderação. Mas só que ele é moderado, sim. E é a política que limita a guerra. Ele diz que a guerra é um ato de força destinado a dobrar o inimigo, e por isso ele tenderá a ser absoluto. Por isso esse ato de força não admite qualquer moderação. Só que a moderação existe. Nunca houve uma guerra completamente imoderada, uma guerra absoluta, na prática. E o que limita a guerra, né? É a ação da política. Então é por isso que ele acha que a guerra não faz sentido fora do mundo da política. E é justamente para tentar explicar isso, né? Por que a guerra é um ato de força que tende a ser absoluto, mas na prática não é absoluto, o que acontece que limita a guerra. E aí ele vai fazer toda a construção teórica da sua obra, né? Copiei aqui 2 vezes esse slide. Então, esse ato de força, né, para compelir o inimigo a fazer nossa vantagem, leva a três conclusões principais. Se a guerra é um ato de força, quem usa a força sem constrangimentos leva vantagem, né? E isso fica bastante claro na guerra que está em curso lá na Israel, pessoal, né? Então, primeiro há um ato de força sem constrangimento nenhum, né? Condenável sob todos os pontos de vista humanitários, né? Um ato terrorista do Hamas que mata 1.200 pessoas, crianças, mulheres, adultos, né? Sem nenhum tipo de critério, sequestra 200. Há casos de violência sexual, há casos de queimar gente viva, ou seja, um ato de força sem constrangimentos, né? Isso tem uma lógica clausewittiana e isso tem uma lógica dentro do terror também, né? O terror serve para isso. E aí Israel responde também com um ato de força, né? Destruindo praticamente grande parte da faixa de Gaza, né? E isso gera uma série de reações, uma série de críticas, né? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está aí com um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Então, se vocês tirarem fora considerações de natureza humanitária, de natureza ética, de natureza moral, e raciocinarem apenas com o conceito, é para isso que eu estou chamando a atenção para vocês, fixem apenas no conceito. Um ato de força para compelir o inimigo a fazer nossa vontade. Essa uso de força sem constrangimentos da guerra
em Israel é compreendido segundo a lógica clausewitziana. O objetivo da guerra... Então, se é um ato de força para compelir o inimigo a fazer a nossa vontade, do ponto de vista do inimigo, para que ele alcance esse objetivo, ele tem que me desarmar. E eu tenho que desarmar o inimigo. Porque se eu conseguir desarmar o inimigo, retirar os meios que ele utiliza, né, as suas capacidades militares, ele não vai conseguir me compelir a fazer a sua vontade. Então, o objetivo da guerra para ambos os lados é desarmar o inimigo. E a guerra demanda de ambos os lados o máximo dispêndio de todos os meios à disposição do Estado, de toda a vontade nacional. Então, essas três ideias, forças, que advêm dessa definição de guerra do Clausewitz, vão permear todo o seu pensamento. Então, começa por essa aí, a guerra é a continuação da política por outros meios. É a política que vai definir o objetivo a ser alcançado, né? É a política que vai definir a guerra. A guerra não pode ser separada, então, a ação militar não pode ser separada do propósito político. A guerra é a província da incerteza e do acaso. Ela ocorre num ambiente em que a informação é imperfeita, você não tem conhecimento sobre tudo o que está acontecendo. E a ação deliberada do inimigo vai criar o tempo todo novas incertezas. Então, a guerra é a província da incerteza e do acaso, né? Você não consegue ter previsibilidade no que vai acontecer. A desinformação está sempre presente. A guerra é dominada pela presença de fatores morais no sentido de vontade, né? Entusiasmo, medo, coragem, angústia, confiança, audácia, né? Então, esses fatores morais são muito importantes para a vitória na guerra. O Clausewitz considera isso muito importante. A guerra é uma prova, ele escreve, né? A guerra é uma prova de forças morais e forças físicas por meio da última, né? Por meio da parte física, mas a parte moral está muito presente. E aí essa questão, né, da trindade paradoxal, composta por governo, forças armadas e povo. O Clausewitz vai dizer que essa trindade, né, esses três elementos, né, eles não podem ser separados de maneira nenhuma. Por quê? Porque a guerra está vinculada de tal forma à vida da sociedade, né, que não tem como separar. Vocês estão vendo isso muito claramente na Ucrânia, pessoal. Estão vendo muito claramente isso na faixa de Gaza. Como é que você vai separar governo, forças armadas e povo na guerra? Isso é impossível. Isso dá para ver com muita clareza nesses dois casos da Ucrânia e de Israel, lá da faixa de Gaza, do sul do Líbano, né? Então ele diz assim, né, o Clausewitz, eu vou ler aqui. Para ele, né, para o Clausewitz, a guerra é uma espantosa trindade composta por uma violência primordial, ódio e inimizade, que devem ser consideradas como uma força natural cega. Do jogo do acaso e da probabilidade em que o espírito criativo está livre para vagar, e de seu elemento de subordinação como instrumento da política, que a torna sujeita apenas à razão. O primeiro desses três aspectos, ou seja, a violência primordial, o ódio e a inimizade, está relacionado ao povo, segundo Clausewitz. O segundo aspecto, né, que é o acaso, o jogo do acaso da probabilidade, em que o espírito criativo está livre para vagar, está atribuído ao comandante, né, a criatividade do comandante. E o terceiro aspecto, que é a subordinação, né, à política, está relacionado ao governo. Então, essa trindade paradoxal, né, governo, forças armadas e povo, está sempre presente. Você não consegue separar nenhum desses itens. A guerra não é um problema só do governo. A guerra não é um problema só das forças armadas. A guerra não é um problema só do povo. Isso para nós parece evidente hoje, pessoal, mas lá no século
XIX, isso não era tão evidente, né? O cara teve que meditar muito para chegar a essa conclusão. E o combate, mesmo virtual, é a atividade essencial da guerra. O que ele quer dizer com combate virtual? Quando um comandante de um dos lados resolve não combater, resolve não entrar em determinada batalha, não mobiliar determinada via de acesso, não entrar em combate em parte da frente, o combate na prática não existiu. Mas o combate existiu na cabeça do comandante, segundo Clausewitz, né? O comandante escolheu não entrar em combate naquele momento, e naquele momento, naquele lugar, naquelas condições, porque ele já travou um combate, entre aspas, virtual na cabeça dele e perdeu. Então ele sabe que aquilo ali vai levar ele à derrota. Então o combate, mesmo quando não acontece, segundo Clausewitz, é a atividade essencial da guerra, porque ele acontece na cabeça das pessoas, ou seja, ele está fazendo inclusive, é um prenúncio, né, da estratégia da dissuasão, que não é tratada por Clausewitz, vai surgir só depois, né, mas é um prenúncio disso aí. E ele fala que a defesa é a forma mais forte da guerra. Vejam bem, pessoal, ele não está falando que a defesa é mais importante, né? Ele não está falando que a defesa leva à vitória, não está falando nada disso. Ele está falando que a defesa é a forma mais forte da guerra. Por quê? Porque o defensor conhece o terreno, o defensor não precisa estar abrigado nas trincheiras, né? Então é a forma mais forte de guerra. O defensor tem vantagem de precisar de menos meios do que o atacante. Então nós sabemos disso, né? Então quando vocês lá na SM forem montar suas operações, já montaram na ESAO, vão saber que o ataque principal precisa de 3-1, o ataque secundário precisa de 2-1, né? Por quê? Porque a defesa é mais forte que o ataque, né? Então, o Clausewitz confirma isso, né? Ele fala no fenômeno da fricção, né? E a frase famosa é: tudo na guerra é muito simples, mas mesmo as coisas mais simples são difíceis. Por quê? Então, o que é isso, né, pessoal? A guerra é o campo da fricção. Você vai chover, a viatura vai atolar, a ponte vai cair, a ordem não vai chegar, o rádio não vai funcionar, vai descer o russo, vai chover, a munição vai falhar, a munição não vai chegar, a comida não vai chegar. Ou seja, tudo é simples. Você fornecer um almoço em condições de não guerra é muito simples. Mas mesmo as coisas mais simples, como fornecer uma refeição, na guerra são difíceis. Então o fenômeno da fricção ele é onipresente. Isso é muito importante na teoria de Clausewitz, né? E aí essa ideia de fricção e a ideia da superioridade da defesa vão levar ele a um conceito, que é o conceito do ponto culminante do ataque. Então, o que é o ponto culminante do ataque? É aquele ponto onde o atacante não consegue prosseguir mais, porque vai faltar combustível para as viaturas, vai faltar suprimento, o combatente vai ficar extenuado, sem condições de prosseguir. Então você vai atacar, vai ter o êxito, até que você vai chegar no momento que a superioridade da defesa e a fricção do combate vai levar ao ponto culminante. Esse ponto culminante é o ponto onde você não consegue mais prosseguir no ataque, né? Esse conceito de ponto culminante também ficou bastante claro em várias oportunidades na guerra da Ucrânia, né? Especialmente naquela ofensiva inicial russa, em que o ponto culminante do ataque russo ficou bastante claro em alguns momentos, né? Faltou, as cadeias de suprimento ficaram muito estendidas, né? Por uma série de razões, o ataque culminou, ou seja, atingiu o seu ponto culminante. As guerras, embora elas tendam, né, a ser absolutas, como nós falamos lá no início, elas não são absolutas, porque a política interfere, pode ser limitadas, né, ou ilimitadas. O que é uma guerra limitada? É uma guerra com objetivos limitados. Digamos que o objetivo da Ucrânia, da Rússia, na guerra da Ucrânia, seja só conquistar as províncias de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, né, aquelas 4 províncias da fronteira, que conformam aí mais ou menos 20% do território ucraniano. Eu não sei se é isso mesmo, mas digamos que seja. É um objetivo limitado.
O que é um objetivo ilimitado? É o objetivo de acabar com a Ucrânia, tirar o Zelensky do poder, isso é um objetivo ilimitado. Então, o Clausewitz faz essa distinção. Muito bem, o Clausewitz é um assunto bem interessante, pessoal. Eu acho que seria legal se a gente conversasse um pouquinho aí em cima das perguntas de vocês aí. Vocês têm alguma pergunta sobre o Clausewitz, alguma observação aí, Romeu? Não sei. Eu não estou te ouvindo, Romeu. Ah, sim, agora liguei. Pessoal, o importante é a gente sempre fazer essa relação com os pensadores, com o que a gente tá acontecendo no século XXI, né? O pensamento militar do século XXI. Então, isso é importante, eu digo, para a prova, porque, como o Coronel Paulo Filho falou no início, não vai cair uma questão dizendo que você tem que apresentar os pensamentos sobre os pensadores militares, mas possivelmente num contexto sob a luz, né, do ponto de vista dos pensadores militares, aí você vai ter que fazer uma análise a respeito, por exemplo, da guerra da Ucrânia, né, da guerra do confronto lá do Israel com Hamas. Então, acho que é importante a gente estar fazendo essas ligações, né? O Coronel Porfírio já apontou algumas. E aí eu pergunto para vocês, quais outros pontos de ligação que a gente pode fazer? Clausewitz e os outros, e o Maquiavel, que já foi tratado. Aí eu jogo para vocês para a gente abrir uma discussão aqui, né? Eu falei do soldado cidadão, é interessante. Teria outro país, Paulo Filho, que adota também essa sistemática, igual Israel? Eu acho que Israel acho que é o melhor exemplo, né, atualmente, né? Mas você tem todos os exércitos hoje, né, em combate tem a figura da conscrição, né? Então, Ucrânia, você tem hoje muitos soldados, a reserva muito atuante, né? Você tem a formação, inclusive no exterior, né? Brigadas inteiras sendo formadas na França, por exemplo, né? Então, os russos também estão com a conscrição a todo vapor. É impossível, né, Romeu, manter um esforço de guerra desse somente com tropa regular, né? Impossível. Você vai ser obrigado a acionar as reservas, né? Uma guerra desse tamanho. Mas isso, pessoal, que o Romeu está falando, eu acho importante, né? Fazer essas ligações. O mais importante de tudo não é conhecer por conhecer o que pensava o Clausewitz, o Jomini, o Keegan, o Maquiavel. É aplicar os conhecimentos deles, buscar fazer paralelos em cima do que eles produziram com as situações atuais. Né? E as situações atuais, basicamente, né? A guerra da Ucrânia, o conflito lá no Oriente Médio. Podemos fazer relações também com as tensões no Indo-Pacífico, né? Taiwan, Mar Sul da China, né? Conflitos em potencial aí que podem surgir de uma hora para outra. E aí a gente faz a ligação, pessoal, com o que a gente viu a semana passada, né? Que foi sobre os conflitos do século XXI. O que tem acontecido, a gente tratou um pouco sobre isso. Então, a gente pode pegar e fazer essas ligações, o que está acontecendo nos conflitos com os pensamentos desses pensadores. Então, alguém poderia apontar um? Suécia, Pois não, Humberto. Você tá... Não lembro se é Suíça ou Suécia, mas fica entre a Alemanha e a França ali, acho que é Suíça, né? Suíça, que é um país pequenininho, né, em que todo mundo, inclusive, eu vi aí nas mídias, né, estão enviando cartilhas para todo mundo se preparar. A Suécia e a Suécia, Finlândia, né, são países nórdicos, lá no norte da Europa, né? Isso. Eles já estão exatamente divulgando cartilhas para a população se preparar. A Alemanha também está tomando essa providência, mas a Suíça, que é o outro país que você se referiu, é um excelente exemplo também de cidadão soldado, né, Romeu, que você tinha perguntado. A Suíça é um excelente exemplo, né? Os suíços, eles inclusive levam o fuzil para casa, né? Assim como os israelenses, né? O fuzil
tá na casa deles lá, pronto para... Embora a Suíça seja historicamente neutra, né? Eles têm forças armadas baseadas no soldado cidadão também. Foi uma boa lembrança. Sim, senhor. Coronel, só para ilustrar, né? Não conhecia, não sei se também se fala Jomini ou Jomini, mas esse pensador militar, né, eu achei assim, muito, muito interessante, porque daquele slide que o senhor projetou lá, os problemas que ele identificou, né, seleção de pessoal, preparação de pessoal, né, o propósito desse pessoal todo, todos aqueles parâmetros todos que o senhor elencou, eu acabei não anotando, também vai estar na apresentação do senhor, né, mas eu consegui relacionar todos com o dia a dia que a gente enfrenta ainda hoje, nos processos de seleção de pessoal. E mesmo no dia a dia, a gente sente todos esses reflexos de uma seleção que não é assim perfeitamente conduzida, né? Nos casos de reintegrados, né? Esses outros problemas que são bem, bem, bem ruins para todo o sistema de saúde do Exército, FUSEGS e tudo mais, né? Um outro ponto que eu achei bastante interessante também com relação a Clausewitz, né? Com relação à trindade paradoxal, né? Foi ali o terceiro item, que é o objetivo da guerra de ambos os lados é desarmar o inimigo. Eu consigo relacionar isso para a saúde da seguinte maneira, né? O inimigo da saúde, né, é a doença. E a gente só consegue desarmar a doença com um trabalho preventivo e de promoção da saúde. Não deixando a pessoa ter a doença ou tratando precocemente, a gente ganha a guerra sem lutar. Ganhar a guerra foi uma comparação que eu nunca pensei, né, Humberto, com a saúde, mas é muito bom. Ganhar a guerra sem lutar é uma máxima do Sun Tzu, né, que não está aqui, mas o Sun Tzu que dizia que a suprema excelência não é lutar e vencer todas as guerras. A suprema excelência é vencer sem lutar. É justamente você dissuadir, né, ou tomar essas medidas preventivas que você se refere, né, a que você se refere, fazendo a sua comparação com o combate às doenças, para evitar que lá na frente o combate exista, né? E dá inclusive para correlacionar com o que o Clausewitz falou, né, de vencer a guerra na cabeça do comandante, né? O comandante não luta porque ele já lutou na cabeça dele e perdeu. E como ele lutou e perdeu, ele escolhe não lutar. Tá tudo interrelacionado. Obrigado, Humberto. Obrigado. Vamos prosseguir então, pessoal? O Keegan? Coronel, boa noite. Só aqui o Major Kogo. Uma dúvida. A gente poderia dizer que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, ou até mesmo as guerras atuais, né, como são lutadas, elas são consequências do pensamento de Clausewitz, ou não? Só confirmam o pensamento dele? Não, elas não são consequência, né, cara? Elas confirmam, né? Nós não lutamos as guerras da maneira como nós lutamos, né? As guerras não acontecem porque as pessoas seguem o que Clausewitz disse, né? As guerras acontecem porque elas têm essa natureza, né? E essa natureza foi explicada por esses pensadores, né? Então, quando Clausewitz diz que a guerra é a continuação da política por outros meios, né? E que o objetivo da guerra é vencer, fazer o inimigo, dobrar o inimigo para que ele faça a nossa vontade, é porque ele estudou isso e observou isso, e analisou os casos da história militar e chegou a essa conclusão. E essa conclusão vai sendo confirmada pelo dia a dia, né? Por que Rússia e Ucrânia estão lutando? Por uma decisão política do presidente Putin. O presidente Putin tomou uma decisão política de invadir a Ucrânia. E aí a guerra se subordina a essa condição política. Por que Israel invadiu a faixa de Gaza da maneira como invadiu, né? Invadiu o sul do Líbano? Por uma decisão política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Então é nesse sentido que o Clausewitz subordina a política, a guerra à política, né? E aí por que a guerra tem essa violência toda, né? Por que a guerra é uma guerra total?
E amanhã nós vamos completar um pouco essa conversa falando, né, sobre o fenômeno da guerra propriamente dito, né? Então, por que o Clausewitz fala nessa trindade, povo, governo e forças armadas? Né? Porque ele compreendeu o fenômeno da guerra dessa forma. E ele é tão importante até hoje porque ele consegue explicar tanto as guerras napoleônicas quanto a guerra da Ucrânia, separadas aí por 2 séculos. Né? Então, a guerra não acontece porque o Clausewitz escreveu desse jeito. O Clausewitz escreveu desse jeito porque a guerra tem essa natureza. E por isso que ele é um cara tão importante. Por isso que eles leem o Clausewitz e não leem o Paulo Filho, por causa disso. Né? Certo, Kogo? Entendeu? Consegui explicar ou não? Sim, senhor. Entendi. Você é de que turma, Kogo? 2011 Sou também? 2010, infantaria. 2010, infantaria. Muito bem. Então tá jóia. Eu tenho um filho de 2021, cara. Eu tô muito velho. Vamos lá. Vamos continuar. Bom, pessoal, aí tá o John Keegan, né? John Keegan já é mais moderno, é um pensador aí do século XX, né? Um britânico, professor de História Militar na Academia de Sandhurst, e ele discorda completamente do Clausewitz, né? Discorda no quê? De que a guerra é continuação pela política pelos outros meios. Eu tenho aqui o livro dele, esse John Keegan, uma história... eu tenho 2 livros dele, né? Tenho esse aqui, que é o mais polêmico em relação ao Clausewitz, né? Eu vou ler aqui para vocês. É a primeira frase do livro dele. A guerra não é a continuação da política por outros meios. O mundo seria mais fácil de compreender se essa frase de Clausewitz fosse verdade. Clausewitz, um veterano prussiano das guerras napoleônicas, que aproveitou seus anos de aposentadoria para compor o que estava destinado a ser o mais famoso livro sobre a guerra, chamado justamente da Guerra, na verdade escreveu que a guerra era a continuação das relações políticas. E ele vai dizendo, né? Lá no final ele fala assim: contudo, a guerra precede o Estado, a diplomacia e a estratégia por vários milênios. A guerra é quase tão antiga quanto o próprio homem e atinge os lugares mais secretos do coração humano, lugares em que o ego dissolve os propósitos racionais, onde reina o orgulho, onde a emoção é suprema, onde o instinto é rei. Então, pessoal, o que o Keegan está dizendo? Que olha só, a guerra não pode ser a continuação da política, porque a guerra antecede a política. Desde que o primeiro grupo de Neandertais se reuniu para matar o outro grupo de Neandertais, não existia política, mas já existia guerra. Então, para o Keegan, a guerra é um fenômeno humano, universal, moldado por tradições, por cultura, por mitologias e por rituais, né? Então, a guerra não pode ser reduzida pelo que o Keegan diz, a um mero instrumento político. Ela é tão enraizada nesses aspectos culturais, sociais, psicológicos, né, que transcendem a política. E aí, ele está errado ou ele está certo? Né? O argumento dele é muito correto. A guerra antecede a política. Né? Então, mas a gente vai chegar a essa conclusão lá, pedir a opinião de vocês no final. Né? Já vão se preparando. Vocês concordam com o Keegan ou com o Clausewitz? Mas isso lá no final da nossa aula. O Keegan destaca que a maneira como a guerra é travada reflete profundamente as culturas de quem pratica. Né? Então ele vai dizer o seguinte, olha, o chinês ele vai fazer uma guerra de uma determinada forma porque a cultura dele vai determinar que ele faça a guerra daquela forma. O americano vai fazer uma guerra de outra forma, o israelense de outra forma, o talibã de outra forma. Né? Então a cultura vai ser muito importante. Ele vai dizer, né, que as sociedades interpretam a guerra através de seus costumes, seus valores, das suas crenças. A guerra é produto, então, da identidade cultural e da visão de mundo do povo. Então, ele fala, por exemplo, das práticas guerreiras dos samurais no Japão. Ele fala dos rituais de guerra dos índios norte-americanos, das batalhas formais na Europa medieval. E ele fala que tudo isso aí, que nada disso aí estava subordinado à política, né? Discordando, então, do Clausewitz. Ele fala que a guerra não é inevitável. Embora reconheça que a guerra é uma constante na história humana,
ele rejeita a ideia de que ela seja inerente, né, ou inevitável à condição humana. Ele acredita que a guerra é uma escolha cultural e social, não uma necessidade biológica ou política. Então ele não acredita que o ser humano está fadado à guerra, né? Ele diz que que a guerra é uma escolha das sociedades, dos seres humanos. Ele tem o foco da pesquisa dele, né, no soldado e na experiência humana da guerra. Então vocês estão percebendo que é um foco sociológico, né? O foco do Clausewitz é um foco político-militar. O foco do Keegan é um foco sociológico, é um foco psicológico, é um foco antropológico, né? Ele vai procurar as raízes da guerra no ser humano, não na política. Então, ele se preocupa menos com estratégias, com táticas, com grandes batalhas e mais com a experiência dos indivíduos que participaram na guerra, né? Eu estou colocando aí, pessoal, os livros, né, do John Keegan, são vários livros e muitos deles aí editados pela Bibliex, inclusive esse aí, A Máscara do Comando. Da Bibliex é outra capa, mas a Bibliex editou esse livro, A Máscara do Comando. Tem esse aí, A Primeira Guerra Mundial. Tem o anterior aí, A Face da Batalha, que esse aí eu acho também editado pela Bibliex. Esse aí, Uma História da Guerra. Então, o John Keegan é um autor muito prolífico. Ele fala que a guerra é um fenômeno multifacetado, né? A guerra não é apenas uma questão de violência e destruição, mas também envolve aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos tecnológicos e psicológicos. Ele explora como os avanços tecnológicos, como a pólvora ou armas nucleares, moldaram a natureza da guerra, mas sempre dentro de um contexto cultural. Então ele sempre puxa, né, a guerra para essa reflexão antropológica, para essa reflexão cultural, para essa reflexão psicológica, ao invés de uma reflexão político-militar muito própria. Fala então da importância dos contextos históricos, né? Rejeita abordagens universalistas e sistemáticas, e nisso ele discorda muito do Clausewitz e do Jomini. Então ele discorda, né, do que o Jomini principalmente dizia, né, que a guerra era sempre, se a guerra era sempre fruto, né, deveria ser sempre travada em cima de princípios universais. Então essas abordagens universalistas e sistemáticas ele se opõe, né? Ele quer uma visão muito mais cultural, muito mais particular do fenômeno, a análise muito mais particular daquele fenômeno propriamente dito que ele está estudando. Ele enfatiza a necessidade de entender cada guerra no seu contexto específico, né? Como eu disse, incluindo os motivos, os atores e as circunstâncias únicas de cada guerra. Bom, pessoal, então agora eu volto para vocês. E aí, vocês concordam com o John Keegan ou vocês concordam com o Clausewitz? Felipe, eu não sei se é o nome de guerra, Felipe, mas o que você acha? Você concorda com ou você concorda com os dois? A resposta do Queima, Felipe, já vai aprendendo aí. Começa assim, depende. É isso aí. Acabou que era mais ou menos essa a minha resposta, Coronel. O que eu ia responder é que cada um ali estava certo ali no seu período, né? Clausewitz, né, que ele fala das questões políticas, para aquele momento era a questão correta, né? E Keegan agora já está falando do século XX, né? Hoje ele vê mais essas questões psicológicas, né, antropológicas, tal, e vê que a guerra ela pode ser evitada. Mas na época de Clausewitz, ali no período napoleônico, aquilo ali não era, estava mais ligado à política. Então acho que ambos estão certos. Eu não sei se essa é uma resposta bem de queima, né? Ou do depende, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Tá certo, Felipe, é exatamente isso, cara. É inegável que o fenômeno da guerra ele é anterior ao fenômeno da política, né? O Keegan está corretíssimo nesse sentido. É só você observar a história do mundo, né? Acontece que o Clausewitz está muito mais. Bom, eu não vou responder não. Antes vamos ouvir os outros colegas. Eu ia responder antes aí. E aí, Kogo, o que você acha? Bom, eu analiso assim, concordo em parte com os dois, né? Porque eu vejo que assim, a forma de se guerrear ela tem influência
na cultura, né? No tempo, na cultura. Mas a decisão de se fazer a guerra, mesmo antes da existência do Estado, será que ela não era também política, mesmo entre os povos mais primitivos? Ou eles só guerreavam como uma forma de jogo, né? Eu não acredito que seja só entrasse em combate como apenas uma forma de jogo. Se queria impor alguma coisa, dominar uma região. Então, assim, a forma como se luta, ela é cultural, ela é do seu tempo, mas a decisão de se guerrear, aí eu concordo com Clausewitz que é uma decisão política, né? E não apenas pelo simples fato de que os seres humanos gostam de guerrear, então a gente vai lá e vai fazer uma guerra só por simples e como um esporte, né? Muito bem, excelente, Coco. E Humberto, o que você acha? Eu estava bastante entusiasta aí das ideias de Clausewitz, até o último slide. Aí o último slide me balançou. O King tem muita razão em muita coisa que ele fala, mas eu cheguei à conclusão que eu preciso estudar esses pensadores, né, mais detalhadamente, com mais atenção, né, e prestando atenção aí nas ideias deles, né? Mas inicialmente é meu pensamento que as guerras são causadas por desentendimentos e a partir do momento que tem um grupo interpessoal, já existe alguma forma de desentendimento. E na formação dos estados, nas formações das comunidades em geral, né, já deve ter ocorrido muita coisa de guerra, né? Então, primeiro eu preciso pensar qual é o conceito de guerra, o que é guerra, para depois evoluir no pensamento e tomar a minha posição. Tá ótimo. Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é a guerra também. Amanhã nós vamos ter uma conversa que vai, de certa maneira, vai complementar essa conversa de hoje. Sim, senhor. Mas tem pontos importantes que vocês falaram aí, né? O que o Coco falou é importante, porque não existia pode ser que não existisse uma política formal, né, como nós conhecemos, né? Mas será que não existia uma liderança política nesses grupos, né? Nesses grupos não existia uma protopolítica que estimulava, que informava, que decidia, né, quais seriam as operações militares, né? Ou essas guerras eram só por esporte, né, por um impulso natural, orgânico, assim, impensado, né? Só por um impulso. É difícil de acreditar nisso, eu concordo com o Kogo, né? Então, mas como disse o Felipe, né, o, eles são frutos do seu tempo. E o Clausewitz estava falando em cima dos estados nacionais, né? Os estados nacionais, pessoal, não sempre existiram, né? Nós temos que lembrar disso, né? Os estados nacionais são da Paz de Westfália, 1648. Então, antes disso, a luta era de outra natureza. A luta era como nós vimos lá com Maquiavel, né? Era em nome dos reis, né? Em nome da igreja, né? Então, mas o Clausewitz está preocupado com a realidade dele, dos estados, né? O Clausewitz está analisando as guerras dos estados, é isso que ele está analisando. Quando o Keegan vai escrever, pessoal, nós temos que nos lembrar que ele está escrevendo do fim da história, né? Então, vocês se lembram? Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos venceu, aí a Guerra Fria, e 1989, o fim da história. O liberalismo, a democracia venceu, né? A ordem liberal internacional democrática, ela, é isso que o Fukuyama vai dizer, ela vai prevalecer em todo mundo por uma questão de tempo, uma questão de gravidade, né? Então é o fim das guerras. Eu tenho um livro aqui, pessoal, que eu tive que ler na SM. O livro, esse aqui, ó, do general Rupert Smith. Esse livro aqui se chama assim, A Utilidade da Força, Arte da Guerra no Mundo Moderno. A primeira frase desse livro aqui, escrito pelo general Rupert Smith em 2005, se não me engano, deixa eu ver aqui a data.
2003. Já não existem guerras. Essa é a primeira frase do livro do general Rupert Smith. Já não existem guerras. Quando eu estava na ECM como instrutor, né, 2010, pessoal, vocês estavam se formando na MAN, tinha uma conversa aí de acabar com a artilharia divisionária. Para que eu preciso de artilharia divisionária se não precisa mais guerras, se não existem mais guerras, né? A guerra é a guerra contra o terror. Democracias não combatem entre si. Então, o Keegan está escrevendo nesse momento histórico, né, em que a guerra entre estados perde de importância, né? Então, ele vai procurar a guerra como um fenômeno sociológico, como um fenômeno antropológico, né? Também vai ser levado por isso, né, pelas suas circunstâncias, né? O ser humano é ele e as suas circunstâncias. Então, ele não está errado. Agora, eu gostei muito de uma coisa que o Humberto falou, né? Que nós temos que estudar, pessoal. E é com isso aí que eu vou fechar aqui as minhas observações, se não tiver mais nenhuma pergunta, se não tiver mais nada, né? Pessoal, nós temos que estudar. Só o PowerPoint, né? Só essas rapidíssimas pinceladas que eu dei para vocês sobre esses 4 pensadores, vocês vão ter uma leve impressão sobre o assunto, né? Se vocês tiverem interesse, tempo e vontade, gosto para estudar, só assim que nós vamos conhecer. E quanto mais a gente estudar, mais a gente vai ter dúvida, né? Porque é assim que é o estudo. Quanto mais você estuda, mais você sabe, você se dá conta que você não sabe nada. E eu, Romeu, eu sempre encerro 100% das minhas palestras para militares, seja qual for os militares, mesmo só fazendo um pedido. E eu vou fazer esse pedido aqui também. Pessoal, leiam e estimulem a leitura. Como eu disse para vocês, meu filho é um aspirante de 2021. Um dia, por uma razão pessoal aí, teve uma visita, um aspirante da turma dele era aspirante ainda, veio me visitar aqui. Aí olhou minha biblioteca aqui atrás, meus livros, né? Aí o aspira falou assim: Coronel, eu vou lhe falar uma coisa. Eu comprei um livro nessas férias, eram as férias do aspirantado, né? Logo depois do aspirantado, para ler, porque eu nunca li um livro de capa a capa. Eu falei assim: isso não é verdade. Não é verdade. Você é aspirante, você fez ensino médio. No ensino médio você leu um livro de capa a capa. Coronel, eu sempre resolvi com um resumo. Aí eu falei: não é possível, cara. Você foi cadete. Você tinha programa de leitura na mão. Coronel, eu sempre resolvi com resumo. Eu falei pela terceira vez, falei: cara, não acredito. Ele falou assim: Coronel, vou lhe falar pela terceira vez. Eu nunca li um livro de capa a capa. Bom guri, cara. Bom tenente. Bom tenente. E nunca leu um livro. Então ele tem uma deficiência nesse sentido. E essa deficiência, pessoal, está crescendo. No ambiente de trabalho de vocês, não sei onde é que vocês servem, né? Mas se vocês saírem perguntando aí para os seus companheiros, seus colegas majores, né? Qual foi o último livro que eles leram? Será que nós vamos ter boas respostas? Ou se nós estamos só nos informando por rede social, por leituras muito superficiais? Eu só queria trazer isso para a meditação de vocês. Sem leitura, pessoal, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Leitura de qualidade, né? Mas isso é um velho coronel já chato, né, Romeu, que fica dando esse tipo de conselho, né? Bom, Romeu, não sei se tem mais alguma observação, alguma pergunta aí, cara. Não, tranquilo. Eu acho que abarcou bem aí todo o assunto, foi excelente. E a ideia é essa mesmo, é a gente estimular o raciocínio, estimular a nossa análise, né? Essas ligações com o que está acontecendo na geopolítica atual. E essa recomendação do livro é interessante, né? A gente precisa ter hábito de leitura, né? Para gostar. E a gente do Estado Maior é necessário isso, esse hábito de leitura, porque muitas vezes a gente vai estar tendo que ajudar, assessorar em assuntos que muitas vezes a gente não conhece com profundidade e precisa se aprofundar, né? Minha última missão foi no Ministério da Defesa, eu estava trabalhando em elaborar o cenário militar de defesa para 2045, né? E aí começamos a estudar, aprendi aquilo no CPAX, a metodologia, mas acabei a gente acaba buscando livros, né? Aí numa biblioteca eu fui e vi um livro, era os próximos 100 anos. Falei, opa, eu tenho que tratar de 20 anos, eu vou comprar esse livro. Mas foi muito bom, porque me ajudou muito. E lá ele dá dicas de outros livros, né? Então, assim, a gente
não principalmente para a área profissional, mas também para a nossa vida, é importantíssimo, né? Eu acabei de ler um livro agora que é o Rápido e Devagar. Ele trata sobre a maneira como a gente raciocina, como a gente pensa, né? E esse cara, ele foi Nobel de Economia, né? Porque ele trata sobre como a gente toma decisões na vida. E a gente aplica isso na nossa carreira militar, no nosso dia a dia, né? Um livro sobre psicologia, em tese, mas que serve para a gente crescer, né, profissionalmente. E vou confessar, Paulo Filho, eu adquiri o hábito de leitura como capitão. Eu estava no trecho, lá no batalhão de construção, em Araguari, comandando a companhia de construção, longe pra caramba lá da sede. E o meu companheiro, vamos dizer assim, era um livro. E não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha. Eu tinha um celular, mas eu só podia fazer ligação para o comandante, com restrição orçamentária, eu só me comunicava com ele. E aí comecei a ler livro. Estava lá no alojamento lá e acabei adquirindo o hábito de leitura, né? Interessante. Li livros por conta da academia, na área escolar, porque era obrigado, né? Mas quando comecei a adquirir o hábito de leitura, eu vi o quanto isso me ajudou depois, até para fazer a prova na ICEME, né? Comecei como recém-capitão e depois a gente vai adquirindo o hábito e vai vendo que isso serve para a nossa vida, né? E recomendo isso muito para minhas filhas. Eu tenho duas filhas, já são adultas, e elas adquiriram o hábito de leitura me vendo ler, né? Me vendo ler. Então, assim, é questão de a gente estar adquirindo e buscando leitura. Eu procuro reservar meia hora por dia, leio algumas páginas, e isso vai dando, você vai pegando e consegue ler vários livros, né? Consegue, isso serve para a gente estar crescendo profissionalmente, crescendo como pessoa, e vai ajudar agora para você, especificamente para o concurso. Era isso. Obrigado, Paulo Filho, pela oportunidade aí. Tá ótimo. Eu que agradeço. Amanhã Agradeço nós mais. estamos juntos de novo, 7h30. Ok. Pessoal, então amanhã a gente se encontra novamente, 7h30, quando o Paulo Filho vai tratar aí sobre os princípios de guerra. Forte abraço. Obrigado. Até amanhã, pessoal.